Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Seu AB1 está começando agora. E a gente vai mostrar hoje que as lombadas eletrônicas foram retiradas das rodovias federais. Em vários trechos das BR-104 e 232, os equipamentos não são mais vistos no local. O contrato que o governo do estado tinha com a empresa responsável pelos radares terminou e agora uma outra empresa vai assumir. A gente começou agora na metade do ano e estamos colocando expectativa maior agora nesse final de ano, né? Errou. Essa trechinho de reportagem que você vê é sobre um outro assunto que a gente vai destacar daqui a pouquinho no AB1. Mas Fábio Gomes está ao vivo com a gente com os destaques do G1 Caruaru e região. Vai falar de um acidente impressionante no sertão do estado. Fábio, bom dia para você. Oi, Eliakim, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira, né? A gente traz aqui como destaque no G1 um acidente registrado no município de Sertânia. Um caminhão carregado com placas de mármore perdeu o controle na BR e acabou destruindo uma residência e ferindo 5 pessoas. Daqui a pouco eu volto trazendo outros detalhes sobre esse assunto e também outras reportagens que são destaque aqui no G1, Eliakim. Tá combinado então, Fábio? Mais uma denúncia de abuso sexual contra o professor preso por suspeita de estuprar uma aluna na rede municipal de Olinda. Na semana passada, ele foi preso preventivamente. Agora, o homem foi denunciado por um estudante de Camaragibe, também na região metropolitana. Você vai ver também que Pernambuco confirmou mais uma morte por metanol. Agora são 5 ao todo. A quinta vítima é um jovem de 20 anos que morava em São Bento do Una. Outros 3 casos foram confirmados em pessoas que já tiveram alta do hospital. A gente vai trazer os dados das investigações daqui a pouco. O AB1 vai mostrar também que um fazendeiro acusado de assassinar um eletricista da antiga CELP no Agreste foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. O crime aconteceu em 2020. O homem matou a vítima porque não queria que fosse cortada a energia elétrica na propriedade dele, mesmo com as contas atrasadas. Hoje também tem um quadro Seu Direito. Lohana Nunes vai trazer para a gente reclamação de consumidor. Bom dia, Lohana. Bom dia, Eliakim, para você, para todo mundo de casa. Pois é, a gente vai contar a história de um homem que esteve aqui hoje pela manhã no Procon procurando ajuda porque teve as passagens, né? Ele havia comprado passagens de ônibus e as passagens foram canceladas. E ele não recebeu o estorno desse valor, né? Ou seja, ele não recebeu o dinheiro de volta. E aí, nesse caso, o que deve ser feito? A gente já traz a solução para isso. Eu volto aí no estúdio. Até já então, Lohana. O AB1 segue falando de Natal. Tem muita gente que aproveita a época para empreender e garantindo dinheiro extra. A gente começou agora na metade do ano e estamos colocando expectativa maior agora nesse final de ano, né? Para ver se a gente consegue, além de divulgar o meu trabalho, né? Que é um trabalho artesanal, ver se a gente consegue um 13º aí também, né? Comigo ao vivo nesse AB1 também tem Leonardo Costa, Joel Almeida, Gessé Acioli. Leonardo vai trazer informações sobre o novo local da Agência do Trabalho de Garanhuns. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Eliakim. A Agência do Trabalho daqui de Garanhuns está funcionando em um novo endereço. É na sede do Expresso Cidadão, que fica no bairro Boa Vista. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e com as vagas atualizadas de hoje. Eliakim. Tá certo, Leonardo. Joel também vai trazer as vagas de emprego, mas também falar de direito trabalhista. Tem mudança no PIS/PASEP para o próximo ano, né, Joel? Bom dia. Bom dia, Eliakim. Mais de 26 milhões de pessoas têm direito de receber o PIS ou PASEP. E aí a gente vai explicar quem é que tem direito e falar também das novas regras para 2026. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. Eliakim. Tá certo, Joel. E Gessé Acioli vai trazer dicas importantes para quem está em dúvida sobre como usar o dinheiro do 13º salário. Bom dia, Gessé. Bom dia, Eliakim. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, o 13º batendo a porta a primeira parcela e muita gente não sabe ainda o que vai fazer ou já tem destinação. A gente vai contar daqui a pouco o que fazer, como se programar para utilizar da melhor forma esse valor extra que entra na nossa conta sempre no final do ano. Daqui a pouco. Dicas importantes e interessantes para todo mundo. Valeu, turma. Até daqui a pouco. E no AB Esporte de hoje você vai conhecer um projeto de inclusão social que reúne crianças e adolescentes atípicos para a prática do futebol.
o que a gente faz é trazer um direcionamento no olhar para essas crianças. Então a gente tem que ser um pouco mais compreensivo, mais paciente, saber lidar um pouco. Acho que isso é uma habilidade muito da prática. Eu tô amando muito aqui, eu tô aprendendo cada coisa boa. Pode se chegar, fica à vontade, fica atento. Seu AB1 está começando agora. Horas e 54 minutos, faltando 6 minutinhos para o meio-dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O AB1 está começando agora para os mais de 100 municípios espalhados pelo interior do estado. Também você nos acompanha pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay, além, claro, da telinha da TV Asa Branca. E a gente começa mostrando a previsão do tempo aqui em Caruaru para essa quarta-feira. Imagens ao vivo da câmera instalada lá no alto do Monte Bom Jesus, algumas nuvens aí no céu. Previsão para hoje é de céu parcialmente ensolarado e há possibilidade de pancadas de chuvas ao longo da tarde aqui em Caruaru. À noite deve o céu ficar nublado e também pode ter uma chuvinha de leve, pelo menos aquela chuvinha para dar uma esfriada no tempo, né, que o calor está grande ultimamente. A temperatura deve variar hoje em Caruaru entre 20 graus, temperatura mínima, e a máxima de 31 graus, que é o que está sendo registrado nesse momento. Vamos de bronca de comunidade agora. Os moradores da rua Adelino Fontoura, no bairro de Divinópolis, ainda sofrem com os buracos na via. Não é a primeira vez que a gente mostra essa situação. Nossa equipe foi até lá conferir o problema mais uma vez e você acompanha agora. E a situação continua a mesma. Terceira vez que a gente mostra esse problema aqui no nosso telejornal e eu vou mostrar para vocês, ó, nada mudou. Os buracos são iguais, os mesmos, tem esse daqui aberto ainda e mais dois ali para frente, parcialmente fechados, né, com esse paliativo. A gente lembra que se trata de uma rua que foi aí, ó, quase asfaltada, né? Os moradores dizem pra gente que quando chegou o asfalto até aquela parte ali, eles acharam que realmente chegaria até a rua, mas não foi essa a situação. A gente vê outros buracos aqui, né, que inclusive atrapalham a mobilidade urbana. No final da rua a gente tem uma escola, então esse fluxo ele acaba aumentando ali perto do meio-dia ou nos horários de entrega e saída de alunos e as reclamações são iguais. É por isso que a gente volta aqui, final de novembro, com a situação igual. Aí a gente vai conversar mais uma vez com o seu Vavá, né, seu Vavá, que já é de casa praticamente, de tanto que aparece por aqui. Seu Vavá, os retornos são nulos da prefeitura, a gente tenta procurar alguém ali, até a nossa produção, e realmente não consegue, né? Bom dia. Bom dia, realmente, né? Estamos entrando para 3 meses com esses buracos. Resolveram o vazamento de água, porque vocês vieram da outra vez, né? Aí eles, eu acho que ficaram sabendo, mandaram fazer o reparo da água. Só que aí os buracos, se for contar, são 10 buracos, né? E a gente fica assim, a mercê, né? Porque, como você falou, tem escola. Aqui está acontecendo, já começou a acontecer acidentes. Uma senhora idosa caiu aqui, nesse buraco, quebrou o pé. Eu tenho aqui, minha vizinha aqui, tem uma pessoa que faz fisioterapia, que depende de carro de aplicativo. O pessoal já não está querendo vir mais. O pai dessa pessoa também é um idoso, deficiente. A maior dificuldade para vir em carro aqui e transitar, né? Então já estamos entrando para o 3º mês e ninguém resolve nada. Já tem requerimentos, já tudo, mas até agora eles só prolongam as datas, né? Vai ser tal mês, tal mês, tal mês. Da próxima vez, quando você vir, você traz um bolo, uma velhinha que a gente chama o pessoal, faz o aniversário dos buracos, né? Já está quase para fazer aniversário de tanto tempo, né? Isso aí, né? Então a gente quer alguma resposta, né? Porque os impostos a gente paga, só que está sendo usado em quê? A gente não sabe, né? Existe aí um projeto, né, da prefeitura que diz que vai cobrar a Compesa, tá? Mas isso aí está no papel. Então, a gente quer alguma resposta, né? Situação complicada dessa rua aí, como a gente viu, mais de um buraco e nós fomos em busca de respostas e infelizmente parece que o pessoal vai ter que esperar mais um pouquinho para ver esse problema resolvido, né?
A gente entrou em contato com a Compesa, que informou que a reposição do pavimento está programada para o dia 10 de dezembro, ou seja, de hoje a 15, mas pelo menos 2 semanas aí pela frente ainda para esse serviço ser realizado, pelo menos de acordo com a previsão da Compesa. A gente também entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru, que disse que uma equipe vai ao local para fazer um levantamento das manutenções necessárias. Só não disse quando é que vai fazer esse levantamento. De toda forma, a gente segue acompanhando esse problema aí na rua Adelino Fontoura, lá no bairro Divinópolis. Vamos seguir com mais cobrança aqui no AB1, porque tem denúncia vinda diretamente do Chique Chique aqui em Caruaru. A moradora Caroline Vieira mandou um vídeo para a gente reclamando do mato alto em uma área do bairro. Vamos ver. É um descaso com a gente, esse lugar que eles disseram que ia ser uma praça, e dá acesso a outra rua, um matagal desse, entendeu? Tá realmente parecendo uma mata. Da última vez que aqui foi limpado, foi quando o prefeito fez um mutirão de limpeza aqui no Chique Chique, entendeu? Aí de lá pra cá, ninguém mais veio limpar, ninguém da prefeitura se disponibilizou a vir limpar isso aqui e tá desse jeito. Mato muito alto aí nessa área, né? Questão de insegurança também. Bandidagem pode estar se escondendo no mato ali, além de estar atraindo inúmeros insetos e animais peçonhentos também, né? A gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos. Eles disseram que uma equipe vai ao local em no máximo 15 dias para realizar o serviço de capinação do mato alto. Vamos ficar acompanhando, torcer para que esse problema aí seja resolvido, que não volte a se repetir, né? E a gente lembra para você que você também pode participar com a gente aqui do Momento WhatsApp, mandando o seu vídeo do problema aí na sua rua, no seu bairro. Grava lá com o celular e manda para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 99198-8212. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e invadiu uma casa em Sertânia, no sertão do estado. É assunto para Fábio Gomes, que chega com os destaques do G1, nosso portal na internet. Imagina o tamanho do susto, né, Fábio? Boa tarde para você. Exatamente, Eliakim. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui no AB1. E esse caso ele foi registrado na última segunda-feira por volta das 10h30 da noite. Então, realmente, né, imagina o susto dessa família que estava dentro dessa residência no momento em que esse motorista desse caminhão acabou perdendo o controle e invadiu, né, destruindo toda a estrutura dessa casa. A gente acompanha essas imagens agora que foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, que atendeu essa ocorrência, e a Polícia Rodoviária Federal informou que esse caminhão ele estava carregado com placas de mármore. Ele saiu do Espírito Santo e estava indo destino a João Pessoa, na Paraíba, e aí esse acidente infelizmente aconteceu na BR-110, quando o motorista acabou passando por cima de alguns buracos que estavam na rodovia e perdeu o controle desse veículo. Além da residência, outros veículos que estavam estacionados próximos à casa também foram danificados. A PRF informou também que haviam 6 pessoas dentro dessa casa e 5 delas ficaram feridas. O nome de nenhuma dessas pessoas feridas e nem do motorista foi divulgado. Dos 5 feridos, 4 deles precisaram de atendimento médico. Eles foram encaminhados, né, a princípio, sem escoriações, para o Hospital de Arco Verde, também no Sertão, para receber o atendimento especializado, né, fazer um check-up. As primeiras informações foram essas. E o motorista do caminhão, ele permaneceu no local, fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Felizmente, né, um acidente que felizmente não teve nenhuma morte, né, nenhum caso muito grave, só danos materiais e o susto, né? E aí, para conferir todos esses detalhes e outras informações sobre esse caso, é só acessar o G1. Ele aqui. A gente tem noção do grande livramento que foi nesse caso aí em Sertânia, quando olha as imagens, né, Fábio? O caminhão e a casa destruídos aí, rapaz. Graças a Deus que não aconteceu nada de mais sério. Poderia ter sido uma grande tragédia, a gente está noticiando essa situação aqui. Mas vamos mudar de assunto. Lá no G1 também tem informações sobre aquele professor lá de Olinda, que foi preso na semana passada, acusado de estuprar uma aluna. Tem denúncia contra ele também de um outro caso em uma outra cidade, Fábio. Exatamente, ele é aqui em menos de uma semana, na verdade, né? Porque ele foi preso na última quarta-feira e ontem, né, a gente divulgou aqui no G1 que uma nova aluna, dessa vez uma aluna do município de Camaragibe, fez também uma denúncia, né, de violência sexual cometida por esse professor. Esse homem ele estava preso preventivamente após uma aluna de 11 anos ter denunciado que foi estuprada dentro da sala de aula de uma escola pública de Olinda, e ele foi alvo, né, de uma segunda denúncia realizada ontem. Dessa vez, o nome da escola e a idade da estudante que
denunciou esse segundo caso não foram divulgados, a Prefeitura de Camaragibe informou por meio de nota que determinou a abertura de um procedimento administrativo disciplinar para apurar esse caso dessa denúncia. A segunda denúncia contra esse professor ocorre em menos de uma semana, na última quarta-feira, dia 20. Ele foi preso em flagrante após essa aluna de 11 anos fazer a denúncia e durante essa primeira denúncia, de acordo com a aluna, o crime aconteceu durante o recreio dentro da sala de aula da Escola Municipal Zumbi dos Palmares. E aí, para conferir todos estes detalhes, detalhes lamentáveis, inclusive, desse caso, pode acessar o G1 e, claro, tem também todas as informações de como fazer denúncias e também algumas atenções que os pais devem ter com os alunos se eles apresentarem algum tipo de comportamento fora do padrão. E aí, para conferir todas essas informações, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e conferir a nossa reportagem. A polícia segue investigando, até porque já é o segundo caso em uma semana que surge. Podem haver outros casos que ainda não foram denunciados. Vamos seguir acompanhando as atualizações dessa história aí macabra, A gente pode dizer dessa maneira. Para a gente encerrar essa sua participação no G1 de hoje, Fábio, mais uma notícia triste. Infelizmente, teve mais uma morte confirmada aqui em Pernambuco, provocada por intoxicação por metanol em um caso no interior do estado. Exatamente, a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Pernambuco divulgou ontem o boletim atualizado e confirmou a morte de mais um jovem, dessa vez um jovem de 20 anos, morador do município de São Bento do Una, aqui no Agreste. Esse caso ele foi registrado e divulgado ontem. A gente tem aqui, inclusive, informações, porque nós conversamos com alguns familiares para entender um pouco mais de como esse caso aconteceu. E esse jovem de 20 anos ele foi identificado como Antony Cauê Melo de Santana. Ele é morador de São Bento do Una, aqui no Agreste, e ele morreu por intoxicação por metanol após ficar internado em Salgueiro, no sertão pernambucano. De acordo com os familiares, o Antony ele teria começado a apresentar alguns sintomas graves no início desse mês, no começo de novembro, após consumir uma bebida alcoólica em São Bento do Una. Ele chegou a receber atendimento inicial no Hospital Antônio José Siqueira, onde apresentou uma melhora, e depois ele viajou para Paulo Afonso, na Bahia, e ao voltar a se sentir mal, ele foi novamente atendido na cidade e com a piora do quadro de saúde, ele foi transferido para um hospital de Salgueiro, onde permaneceu internado em estado crítico até falecer na última quarta-feira, dia 19. A partir disso, a Secretaria de Defesa Social e também a Secretaria Estadual de Saúde iniciaram as investigações e os exames necessários, e aí ontem à noite eles confirmaram que essa vítima foi morta por intoxicação por metanol. A gente segue acompanhando aqui no G1 essas informações que são divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde, acompanha também os casos que estão sendo investigados, boa parte deles já foram descartados, e aí para conferir todas essas informações, inclusive também os sintomas que são comuns com a ressaca, ou alguns sintomas também que são comuns da embriaguez, mas que acabam evoluindo de forma muito rápida, é só conferir a nossa reportagem que está disponível aqui no G1 e ficar atento também às orientações repassadas pelos especialistas. Aqui. Nossos sentimentos à família do jovem de 20 anos lá de São Bento do Una e a todas as outras também que perderam pessoas aqui em Pernambuco e em todo o país. Por que não? Fábio, obrigado pela participação no AB1 de hoje. Boa tarde para você. Obrigado, Eliakim. Boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Valeu, Fábio. Até amanhã. Tchau, tchau. 12h07, o fazendeiro acusado de assassinar um eletricista da antiga CELP em Limoeiro, no Agreste, foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. O crime aconteceu em 2020. De acordo com as investigações, Sebastião Aires de Assis Neto matou a vítima porque não queria que fosse cortada a energia elétrica na propriedade dele, mesmo com as contas atrasadas. O julgamento de Sebastião Aires de Assis Neto foi ontem na vara do Tribunal de Justiça de Limoeiro. A gente vai relembrar esse caso. Em 29 de setembro de 2020, o eletricista José Reginaldo de Santana Júnior, de 31 anos, foi enviado pela CELP, que na época era a Companhia de Distribuição de Eletricidade no Estado, para fazer o corte de energia elétrica na fazenda Aras Vovozito, em Limoeiro, no Agreste. A propriedade tinha um débito de R$28 mil com a CELP. De acordo com as investigações, o dono da fazenda não concordava com o corte de luz e quis obrigar o eletricista a fazer a religação, mas José Reginaldo se recusou. A polícia diz que, por isso, o fazendeiro atirou no eletricista. Ele morreu no local. Um outro eletricista que foi à propriedade com José Reginaldo
contou aos policiais que foi ameaçado e obrigado a fazer a religação da energia elétrica. Ele contou ainda que o dono da fazenda fugiu depois do crime. O fazendeiro Sebastião Aires Neto, então com 45 anos, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil. Ele foi preso em julho de 2021, na cidade de Timbiras, no estado do Maranhão. Nós não conseguimos contato com os advogados de Sebastião Aires de Assis Neto para saber se a defesa vai recorrer da decisão do júri. Policiais militares estão sendo investigados por obrigar jovens a ouvir barulho de escapamento de moto em Ipubi, no Sertão. Isso aconteceu durante uma abordagem da PM. Outros policiais gravaram a ação e o vídeo acabou vazando nas redes sociais. Os policiais chegaram até os jovens depois de receber uma denúncia anônima sobre um encontro de motociclistas com manobras perigosas e poluição sonora em ruas do centro de Ipubi. A Corregedoria abriu um procedimento preliminar e a Polícia Militar abriu um processo para investigar a atitude dos policiais. Meio-dia, 9 minutos. Simbora para o AB Emprego. Joel Almeida chega ao vivo trazendo as oportunidades na Casa do Trabalhador em Caruaru. Joel, boa tarde para você. As vagas, na verdade, na área da construção civil seguem alta, né? Exatamente, Eliakim. Tem vagas, inclusive, para municípios como de Casinhas. Aqui pertinho de Caruaru, tem diversas vagas disponíveis, porque tem uma construtora lá precisando de muita gente para construir creches. Mas tem outras vagas aqui na região, em outras áreas disponíveis. As agências do trabalho de Pernambuco já divulgaram essas vagas para hoje. São aproximadamente 700 vagas para todo o estado. Aqui na região são mais de 880. A gente separou algumas delas e você acompanha agora. Para Caruaru, 10 vagas para armador de ferros, 2 para atendente balconista, 3 vagas para atendente de lanchonete, 4 para auxiliar de cozinha, 2 vagas para auxiliar de estoque, 10 vagas para carpinteiro, 15 vagas para eletricista, 15 vagas para encanador, 10 para encarregado de obras, 4 vagas para ferreiro armador na construção civil, 4 vagas para mecânico de refrigeração e climatização, 3 vagas para oficial de manutenção, 24 para pedreiro, 3 vagas para promotor de vendas, 5 para representante comercial autônomo, 8 vagas para servente de obras, 5 para vendedor interno, 10 vagas para vendedor pracista, 10 vagas para vigia. Olha aí quanta vaga disponível, mas quem disse que parou? Tem mais vagas, viu? Olha só, em Belo Jardim, atenção você para Belo Jardim que mora na cidade ou que quer se mudar, tem 2 vagas para ajudante de motorista, Bezerros, 8 vagas para carpinteiro, 4 para pedreiro e 8 para servente de obras. Em Palmares, há uma vaga para gerente de supermercado. Em Pesqueira, 11 vagas para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe, também aqui no agreste do estado, há 4 vagas para armador de ferros, 5 para atendente de lojas e mercado, 4 para carpinteiro, 7 para pedreiro, 8 vagas para servente de obras e 6 para vendedor interno. Serra Talhada, no sertão do estado, também tem vagas disponíveis, são 10 vagas para modelador em cerâmica. Lembrando que a gente está falando aqui as vagas que se destacam, né? Que tem maior quantidade de vagas dentro dessas cidades, mas há outras vagas disponíveis. Vocês podem acompanhar no site cedep.pe.gov.br todas essas vagas. E aí, se você se interessou por alguma que a gente falou aqui, é só acessar também o Globoplay, voltar lá no final do jornal e você vai acompanhar tudo que a gente falou até agora, tá certo? Mas atenção também, a gente tem vagas aqui, ó, para Caruaru, Casinhas, Cupira e Toritama. Algumas vagas na construção civil também. No total de vagas, são 186 para essa região aqui do agreste do estado, que são atendidos aqui na Casa do Trabalhador, de onde eu falo aqui nesse momento. A Casa do Trabalhador, ela fica na Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade. Funciona das 8 da manhã até às 5 horas da tarde e não fecha para almoço. Tem outra agência de trabalho também em Caruaru, que fica no subsolo do Caruaru Shopping, lá dentro do Expresso Cidadão, não só para atender o pessoal daqui de Caruaru, mas também de outras cidades vizinhas aqui da região, tá certo? Vocês podem procurar essas 2 agências de trabalho com documentação pessoal, só a identidade já serve. Se quiser, tem a carteira de trabalho antiga, pode trazê-la também, ou
com o celular, você pode trazer a sua carteira digital, mas não é preciso, só por segurança. Ela é aqui. Ok, a gente deseja desde já boa sorte para todo mundo aí que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, né, Joel? Agora vamos falar de direito trabalhista, né? Falar do PIS/PASEP agora, esse abono salarial que é pago para quem é trabalhador de baixa renda, trabalha com carteira assinada ou então é servidor público. Tem mudanças no PIS/PASEP a partir do ano que vem, né? Isso mesmo. Aqui eu vou convidar agora o advogado Felipe Menezes, que está aqui conosco, para falar sobre esse assunto. Mas antes de explicar sobre essas mudanças do ano que vem, a gente vai precisar explicar para o pessoal que está em casa quem é que tem direito a esse benefício. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde. O PIS e PASEP é um programa importante que visa alcançar a camada mais pobre da sociedade para que ela participe da produção nacional, né, da produtividade nacional. Então, o que é que nós temos hoje? Que recebe PIS/PASEP quem recebe renda abaixo de 2 salários mínimos, certo? Então, a regra fixada é 2 salários mínimos, ter trabalhado pelo menos 30 dias e estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Então, essas são as regras atuais para que você seja beneficiário do abono. Agora, foram divulgadas recentemente algumas regras pelo governo do Estado, pelo governo federal, para quem vai receber o PIS a partir do ano que vem, né? Quais são essas mudanças? O direito continua, o direito permanece. O que vai mudar é o termômetro, né? A gente tem hoje fixado que todo aquele que está abaixo de 2 salários mínimos é considerado baixa renda. Mas aí o governo agora vai estabelecer um novo índice, que a gente ainda vai conhecer, a gente não sabe. Então, esse novo índice é que servirá de parâmetro para saber se a pessoa é baixa renda ou não é baixa renda, para fins de receber o PIS e PASEP por conta do impacto financeiro que ele tem no orçamento atualmente em 20 bilhões de reais. Mas quem é que ganha e quem é que perde com o PIS/PASEP atualmente, a partir, na verdade, de 2026? Quem é que vai poder receber esse pagamento? Vê só, quem tem uma renda que vai crescendo muito lentamente, né, essa pessoa está mantida no benefício, tudo bem. Mas as pessoas que têm um aumento salarial relevante ano após ano, né, ou que pode ser beneficiário de um acordo coletivo de trabalho que impacta a pessoa do ponto de vista salarial alto, pode acabar ficando fora do abono. Então, é importante que as entidades estejam bem atentas a essas modificações, né? A gente pode trazer alguns exemplos práticos aqui. Por exemplo, vamos supor que você recebe R$ 1.900 por mês. Pronto, você recebe o abono hoje. Como a gente não sabe qual é o índice, aí pode ser que, se o governo colocar um índice um pouco acima e a pessoa tem um ajuste acima desse valor, acaba ficando fora. Muito obrigado pelas informações. Felipe Menezes, mestre em Direito, falou para a gente sobre o PIS/PASEP, esse benefício muito importante que tem aí o objetivo de dar um respiro aí nas contas. Para você que tem esse direito, ou quer saber se tem, você pode acessar o aplicativo Carteira Digital e ficar atento, o calendário está previsto para sair no próximo mês. Ela é aqui. São mudanças que vão entrar em vigor a partir do próximo ano, né? E gradativamente vai reduzir a quantidade de pessoas que vai receber o PIS, ajustes do governo federal. Joel, obrigado pela participação, obrigado ao advogado Felipe também pela participação aqui no AB1. Agora a gente vai para Garanhuns, é que lá a Agência do Trabalho está funcionando em um novo endereço. O repórter Leonardo Costa está ao vivo com a gente, vai passar todas as informações. Conta tudo aí para a gente, Leonardo, boa tarde para você. Ele aqui, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. É isso mesmo, a Agência do Trabalho de Garanhuns está funcionando temporariamente em um novo endereço. Esse novo endereço é o Expresso Cidadão, que fica aqui no bairro Boa Vista. Isso porque o prédio que fica lá no Heliópolis está passando por reforma. Fim de ano aí a gente não sabe qual é o prazo, né, para a entrega deste prédio. Aqui as pessoas podem encontrar vagas de emprego e também seguro-desemprego. O horário de funcionamento permanece o mesmo, das 8 da manhã até às 5 da tarde. E o endereço é Avenida Lions Club, número 305, Boa Vista, aqui em Garanhuns. E temos também vagas para hoje, né? Olha só, uma vaga para engenheiro agrônomo, uma vaga para funileiro de veículos, reparação, uma vaga para médico veterinário, uma vaga para técnico agropecuário, uma vaga para zootecnista, 2 vagas para vendedor em domicílio.
Vale ressaltar que o pessoal chegando aqui, primeiro precisa passar na recepção do Expresso Cidadão, pedir informação e depois disso será direcionado aqui para a Agência do Trabalho, que fica, quando o pessoal chega, ao lado direito da agência. Então o pessoal está aqui esperando para oferecer e mostrar essas vagas a partir das 8 horas da manhã, funcionamento até às 5 da tarde. Lembrando aí que fica na Avenida Lions Club, número 305, Boa Vista. É por tempo indeterminado, né, porque o prédio está em reforma e qualquer atualização de retorno lá para o prédio que fica no Heliópolis, a gente volta a trazer aqui, viu, Eliakim? Tá combinado, Leonardo, obrigado pelas informações. Novo espaço aí da Agência do Trabalho, mas com a mesma qualidade de serviço. Valeu, Leonardo, um abraço para você. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no AB1. A expectativa já é grande para o recebimento da primeira parcela do 13º salário agora em novembro. Mas de que maneira esse dinheiro deve ser usado? Para pagar dívidas, para investir, para as compras? A gente vai receber agora algumas dicas com o repórter Gessé Acioli, que está chegando ao vivo para a gente. Gessé, eu não sei o que você vai fazer com o 13º. A minha primeira parcela já recebi faz tempo, nem lembro o que eu fiz. Boa tarde, Gessé. Boa tarde para você, Eliakim, boa tarde para quem está nos acompanhando. Olha só, tem muita gente aí nessa expectativa da primeira parcela do 10º, teve algumas pessoas, assim como você citou, né, já anteciparam, mas tem aquelas que vão receber e precisam estar programadas. Eu mesmo não recebi ainda, mas já tenho destinação, viu? Eu estou aqui com o Jefferson França, que vai nos ajudar a entender o que fazer com esse 10º para utilizar ele da melhor forma. Jefferson, boa tarde. Boa tarde. Então, o 13º ele começou a ser pago, na verdade, desde fevereiro, e ele vai ter a sua parcela primeira agora, pago até essa sexta-feira, próxima, dia 28. Então, o ideal, na verdade, é que o 13º ele seja utilizado de forma consciente. Então, muitas das vezes as pessoas já se programam ali para poder fazer a utilização daquele valor, seja para comprar um equipamento para casa, fazer aquela reforma que é típica no fim do ano, mas também muitas das pessoas se utilizam do valor para um investimento para 2026, né, para um planejamento financeiro aí para 2026. Visto que no mês de janeiro a gente tem diversas despesas, são caracterizadas de despesas extras, IPTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar, então tudo aquilo ele precisa ser feito de maneira planejada e organizada. A gente sabe que o 10º ali como um valor extra, muitas vezes, se a gente não observar ele como um valor integral do ano, a gente pode utilizar ele de repente para fazer um investimento não só para pagamento dessas contas de final e começo de ano. Isso, ele vai ser ali um valor para você investir também de maneira futura, então tem aquela diferença. O dinheiro guardado, ele vai estar ali apenas demonstrando um valor financeiro, e o dinheiro investido que ele vai trabalhar também para você. Então, fazer um investimento através de uma renda fixa, através de um CDB, através de uma outra aplicabilidade que te retorne um retorno financeiro, ele vai trazer essas viabilidades também. Agora, o que não fazer, né, com o 10º para não ser um dinheiro que entrou e esvaeceu ali, você perdeu porque você utilizou da maneira incorreta. Isso. Na verdade, o que acontece muito é que muitas vezes o pessoal, antes mesmo de receber o 10º, já tem gastado o 10º, né? Então, o correto é que não aconteça dessa maneira, que você utilize ali o valor de maneira consciente, seja para poupar e fazer um investimento, planejamento futuro para 2026, ou até mesmo para quitar ali as dívidas também, quem sabe é uma boa oportunidade nesse final de ano, aproveitando também a Black Friday do mês de novembro para poder liquidar aqueles valores e iniciar 2026 de uma maneira mais tranquila. A gente sabe que tem muita gente que antecipa a primeira parcela, né? Então é importante se programar para saber que vai vir uma parcela menor agora nesse final de ano. Nesse aspecto tem essa diferença também, né? A primeira parcela geralmente a gente recebe um valor a maior e na segunda parcela é onde vem todos os descontos que são incidentes. INSS e o imposto de renda quando devido. Então, muitas das vezes a gente se programa achando que a segunda parcela já compromete ali o valor da segunda parcela, achando que é o mesmo valor da primeira e acaba se surpreendendo. Então, essa diferença ela é importante para que eu consiga me planejar e organizar também frente a essas despesas financeiras. Jefferson França, muito obrigado pelas explicações aqui. É isso, Eliakim. Se programar para utilizar o 10º da melhor forma. Ele está chegando, mas é melhor se programar. Tá chegando. No meu caso, aí vou esperar a segunda parcela. Aí eu vou pensar direitinho o que é que eu vou fazer. Já se briga até daqui a pouco, você volta ainda aqui nessa edição da B1. A seguir, a gente fala sobre as lombadas eletrônicas das rodovias federais. Os equipamentos foram retirados. Daqui a pouco você confere isso e as reclamações também dos motoristas e pedestres. 12h, 22 minutos, o AB1 volta já.
A B1 voltou, meio-dia, 25 minutos. Quem passa pelas BR-104 e 232 já deve ter percebido que as lombadas eletrônicas sumiram. Pois é, Pernambuco iniciou a transição de contratos para radares de velocidade. Por conta disso, os equipamentos foram retirados de alguns pontos das rodovias e isso gerou várias reclamações, principalmente dos pedestres. Seu José é motorista e pega os passageiros que leva aqui na BR-104. Ele percebeu que retiraram as lombadas eletrônicas deste ponto, em frente à rodoviária, e reclama. Eu acho um absurdo como é que se tira uma lombada eletrônica de um canto desse, onde passa mais de 1000 pessoas aqui por dia. Seu Antônio também passa por aqui todos os dias e agora encontra dificuldades sem a lombada. É complicado, fica difícil, perigoso. Tem que estar muito atento, porque realmente... E todo esse transtorno é responsabilidade do DENIT, que emitiu uma ordem de serviço para a troca de todos os equipamentos eletrônicos das rodovias federais no estado de Pernambuco. Essa é uma das rodovias. O DENIT encerrou os contratos anteriores, está fazendo essa substituição. E enquanto não finalizar o procedimento para a inclusão de novos equipamentos, vamos ficar sem a fiscalização de velocidade. Por mais que algumas pessoas enxerguem como um verdadeiro vilão do trânsito, que está ali para fiscalizar e autuar os condutores, mas o fato é que quando um dispositivo desse é instalado, são em locais em que há uma necessidade realmente no controle de velocidade, locais em que a segurança fica comprometida. O excesso de velocidade naqueles trechos coloca em risco a segurança de condutores, pedestres e demais usuários das vias. Então, quando a gente não tem o equipamento para forçar o condutor a reduzir a velocidade e passar no trecho com segurança, aí você tem um comprometimento em alguns casos. Ainda segundo a autarquia, a troca seria feita de forma escalonada, seguindo um cronograma físico-financeiro e a ordem obedece critérios técnicos. Mas enquanto os equipamentos não são colocados de volta, pessoas como Dona Leda, que passam por aqui todos os dias, precisam redobrar os cuidados. Na hora de passar tem que esperar um pouco, né? Tem que esperar sempre um pouco porque é muito perigoso. A gente às vezes tenta passar, mas às vezes vem uma moto, atravessa também. É perigoso. Tem que esperar a boa vontade dos motoristas também pararem, né, já que não tem essas lombadas. E quando os novos radares serão instalados? A gente fez esse questionamento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Eles informaram que estão passando por uma transição contratual relacionada à instalação e operação dos medidores eletrônicos de velocidade no estado. E que, diante disso, houve a contratação de uma nova empresa para a operação destes serviços aqui em Pernambuco. Esse novo contrato começou a vigorar em novembro, substituindo o contrato anterior. O departamento disse que, ainda que nesse processo de transição, os equipamentos instalados sob a vigência do contrato anterior estão sendo desmobilizados a fim de possibilitar a substituição pelos dispositivos que serão implantados pela nova operadora contratada e que antes que os novos equipamentos possam operar efetivamente, é necessário cumprir algumas etapas. A instalação será feita por fases, de forma gradual, iniciando pelas vias de maior criticidade, seguindo ordem de prioridade. A expectativa é que o ciclo de implantação esteja concluído dentro de um ano, mas o trabalho de campo já se iniciou imediatamente após a emissão da ordem de início do contato. Vamos seguindo com a B1, notícia importante agora para os estudantes da rede estadual de ensino. As matrículas para os alunos novatos das escolas estaduais de Pernambuco começaram hoje. São 60.283 vagas oferecidas em escolas de todo o estado. As inscrições vão até o dia 26 de dezembro e devem ser feitas pelo site www.matricularapida.pe.gov.br. Meio-dia, 29 minutos, a comprovação biométrica passou a ser um requisito para novos pedidos de benefícios do INSS. O objetivo é combater fraudes e proteger os dados dos beneficiários. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Gessé Aciola, que vai passar mais informações para a gente, para evitar aquelas fraudes do INSS, né, Gessé? Pois é, Eli, aqui a gente volta com essa informação importante, como você citou, são para os novos benefícios que serão gerados a partir do INSS, mas é importante a gente frisar que muitas dessas fraudes aconteceram por conta de assinaturas, e a biometria é uma assinatura
tão importante que evita muitos desses casos. Eu estou aqui com o Roosevelt Luiz, que é advogado especialista nesse sentido e vai nos explicar agora o que é que muda e por que dessa nova função agora da biometria que vai ser feita a partir desses novos benefícios. Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde a todos os ouvintes. É exatamente isso. Desde 21 de novembro de 2025, o INSS passou a exigir, tá certo, o cadastro da biometria para novos requerimentos de aposentadoria e novos requerimentos de benefício de prestação continuada. Os famosos BPCs e LOAs da vida, entende? Então, essa exigência foi dada para que pudesse haver a possibilidade de identificar com precisão os requerentes, ou seja, os cidadãos que estavam requerendo esse benefício. Então, a partir de agora, é possível fazer requerimento com a biometria a digital enviada para o INSS. E aí, a partir dessas modificações, a gente está citando agora que é para esses novos benefícios, mas há intenção também para o futuro, para aqueles que já existem, né, segurados pelo INSS. Isso, exatamente, Gessé. O planejamento do INSS é implementar a biometria em 3 etapas. A primeira já aconteceu no dia 21 de novembro de 2025, que é justamente o requerimento dessa biometria para a aposentadoria e para o BPC, tá bem? Essa biometria, ela pode ser requerida, pode ser entregue através de dados já cadastrados no governo, como, por exemplo, a carteira de identidade, o título de eleitor, a CNH, enfim, mas no dia 1 de maio de 2026, esse requerimento não vai ser apenas para BPC e aposentadoria, serão para todos os requerimentos. E a partir de 1 de janeiro de 2028, preste bastante atenção nessa data, será exigido a certidão de identidade nacional com cadastro da digital para poder fazer requerimento e manutenção no benefício. Muito bem, nós conversamos aqui com o Roosevelt Luiz, que é advogado especialista e nos ajudou a compreender. Muito obrigado pela participação conosco. É isso, ficar atento a essas datas e é mais um método de segurança para evitar essas fraudes que acontecem com o uso de assinaturas de pessoas seguradas, por exemplo, nesse caso, ao INSS. Eliakim. Todo cuidado é pouco, segurança nunca é demais, né, Gessé? Obrigado pela participação no AB1 de hoje, abraço para você. No próximo bloco tem AB Esporte. Você vai conhecer um projeto social que reúne crianças atípicas para jogar futebol. É aqui em Caruaru. A gente conta tudo daqui a pouquinho. 12h, 32 minutos. AB1 de volta e hoje é dia de falar sobre o seu direito, o momento em que o consumidor fala de alguma situação que está passando e quer saber de que maneira pode ser resolvido o problema. Vamos conversar ao vivo com a repórter Lohana Nunes para saber qual a bronca de hoje. Lohana, boa tarde para você. Boa tarde, Eliakim, para você, para todo mundo. Olha, a situação de hoje é uma situação que é até mais comum do que parece, viu? Um rapaz que comprou 2 passagens de ônibus para São Paulo, 2 de ida, 2 de volta, e na hora que foi, no dia certo, para pegar o ônibus para São Paulo, o ônibus quebrou e a viagem foi cancelada pela operadora, né, pela empresa de ônibus. E aí eles avisaram que ele poderia remarcar ou pedir o seu dinheiro de volta. Mas até o momento, 15 dias depois, na data de hoje, ele não conseguiu esse estorno. Vamos ver que ele conta detalhes para a gente. Eu comprei 4 passagens, 2 de ida e 2 de volta, de Caruaru a São Paulo. E chegando lá, o ônibus não estava, não chegou o ônibus. Fiquei de 7 horas até 9 horas da manhã e o ônibus não compareceu. Aí eu fui lá onde eu comprei a passagem e eles disseram que o ônibus tinha cancelado ou o ônibus tinha quebrado. E quiseram remarcar comigo, eu não quis remarcar, eu queria um reembolso. Aí eles disseram que dentro de 15 dias me davam o reembolso. Até hoje não me deram esse valor. Aí eu vim aqui no PROCON para resolver, já 2 vezes que eu estou aqui no PROCON e não foi resolvido. Imagina só o transtorno e o prejuízo. Quem vai explicar melhor para a gente o que deve ser feito é a Cíntia Nunes, que está por aqui. Cíntia, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para você. Nesse caso, ele não recebeu o estorno do valor. Foi até o guichê da empresa, mas eles não deram retorno.
o que deve ser feito? Boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda. Boa tarde. Como a viagem foi cancelada, né, a empresa deveria já ter feito essa restituição de forma imediata. A resolução 4282 da NTT determina que em atrasos superiores a 1 hora, o consumidor deve ser, a transportadora deve ser reacomodada em outro ônibus, né, que tem o mesmo tipo de acomodações, ou se o consumidor não quiser iniciar a viagem, a transportadora deve restituir o valor, ou caso o atraso seja superior a 3 horas, que aí nesse caso o dele foi cancelado, né? Então superou esse atraso, a restituição, o direito à restituição é imediato, é automático e deve ser de forma imediata. Então, nesse caso, o consumidor deve imediatamente procurar o guichê, né, da empresa de transportes para fazer a solicitação, a necessidade de fazer essa solicitação por escrito e imediatamente ter esse valor restituído, ou se for no caso da compra, mediante cartão de crédito, ter esse estorno. Então, é importantíssimo que o consumidor se respalde com documentação, anote protocolo, faça toda essa sua solicitação por escrito para que possa comprovar. Então, nesse caso desse consumidor, ele deve imediatamente procurar o PROCON para que, caso não seja feita a resolução por meio de atendimento preliminar, seja designado uma audiência de conciliação para que ele possa, sim, receber o dinheiro dele de volta e, em caso, inclusive, de eventuais danos, né, se ele perdeu algum compromisso, se ele teve algum prejuízo em relação a esse cancelamento ou até mesmo a um atraso superior a 3 horas, ele pode, inclusive, requerer reparação de danos no judiciário. Pronto, vamos por parte, então, só para a gente entender. Caso a viagem seja cancelada ou atrase mais de 3 horas, o comprador, né, o passageiro, ele tem o direito de receber ou uma mesma acomodação em outro ônibus, caso preferir, ou esse dinheiro de volta de imediato. Se for por cartão de crédito, esse estorno, no caso. Mas caso não haja esse estorno de imediato, ele precisa procurar o órgão responsável. Pode ser o PROCON, por exemplo, né? Isso. Inicialmente, ele vai procurar a empresa, a companhia, né, de ônibus, a transportadora. E caso não seja feita essa restituição imediata ou não seja providenciado o estorno de imediato, deve sim procurar o PROCON, munido de toda a documentação que ele procurou a transportadora para que ele possa ter esse valor ressarcido, sem prejuízo de ingressar com ação judicial para reparação de danos morais e materiais. Mas no caso de o compromisso foi cancelado, eu tive um prejuízo moral, enfim, aí realmente deve buscar algum advogado que possa ajudar nesse processo, né? Isso, mas pode inclusive entrar pelo juizado especial cível, que não há obrigatoriedade de constituição de advogado, mas também pode procurar o advogado de sua confiança para que possa ajuizar essa ação e ter não só a questão da devolução dos valores desprendidos, né, em relação a isso, mas também se ele teve custos com alimentação, se ele teve alguma perda de compromisso, ou seja, se ele teve algum prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial em virtude do vício na prestação de serviço da transportadora. Ou seja, né, qualquer prejuízo por causa do cancelamento, ele também deve ser ressarcido. Obrigada, viu, Cíntia, pelos esclarecimentos. É importante a gente ficar ciente disso para realmente não sair no prejuízo quando coisas assim acontecem. Eliakim, é contigo. Obrigado, Lohana Nunes, também a Cíntia Nunes pela participação aqui no Seu Direito de hoje. Valeu, Lohana. Bora para o AB Esporte agora. Tem atleta aqui do interior festejando o título em competição internacional. Matheus Antunes está ao vivo com a gente no AB1 de hoje. Traz mais detalhes. Matheus, boa tarde para você. Oi, aqui, boa tarde para você e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, meu amigo, o Agreste está em festa, viu? O atleta do destaque de hoje é o George Félix, lá de Santa Cruz do Capibaribe. O George disputou o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master, lá no Chile, e foi campeão da prova dos 800 metros. A prova decisiva aconteceu na tarde de ontem. Jorge conseguiu um tempo muito bom para a categoria. O percurso foi concluído em 2 minutos e 21 segundos. Os atletas dessa categoria têm a partir de 60 anos e reúne os nomes de destaque no atletismo que fazem parte do continente sul-americano. Parabéns, Jorge. Estamos muito felizes por essa conquista. Fica aqui o nosso registro dessa conquista de 800 metros em 2 minutos, ele aqui. Já pensou? Faz importante aí. Não sei quanto tempo fazer 800 metros aí, não dá para calcular não. Mas aí a turma, terceira idade, né? 60 anos aí. Parabéns aí para o George lá de Santa Cruz do Capibaribe. E a corrida, né, que tem atraído cada vez mais pessoas, independente da idade, né? Coisa boa, um registro
positivo que a gente mostra aqui dos atletas da nossa região. O Matheus, por falar em valorização dos nossos atletas aqui no interior, é sempre bom a gente mencionar os projetos que priorizam a inclusão na prática esportiva, né? Isso mesmo, Eliakim. Vê que legal. A gente foi conferir um pouco da rotina do Mandacaru Soccer, um espaço destinado para todos. Inclusive, é um projeto que atende crianças com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Um espaço de aprendizado e de muita amizade. Confira agora na matéria. Futebol, assim como os esportes, é sinônimo sim de inclusão, desde as arquibancadas até o campo. No decorrer dos anos, podemos conferir a conquista de vozes que muitas vezes eram silenciadas e de histórias que mostram que o jogo é muito maior do que as regras estabelecidas. No futebol, a gente aprende que ninguém joga sozinho. E aqui em Caruaru, uma escolinha decidiu ir além. Aqui, o futebol não é só sobre gols, é sobre oportunidade e inclusão, em forma de sonhos especiais dentro de campo. Mas quando a gente começou a vivenciar o dia a dia da escola, a gente começou a perceber que havia uma necessidade mais importante, que era exatamente de formar crianças que talvez nunca tinham tido uma vivência com a modalidade, ou que não são aqueles mais habilidosos, aqueles que têm uma característica de desenvolvimento técnico, tático. E aí a gente começou a direcionar o nosso olhar enquanto escola para a formação dessas crianças. Sim, eu estou amando muito aqui, eu estou aprendendo cada coisa boa. Sim, eu gosto muito. Eu sou quase o mais velho daqui, eu acho que eu sou. Eu tenho 5 anos de escolinha. Hoje, esses meninões, Cauã e João Bernardo, entram no gramado como qualquer outra criança. Chuteiro no pé, brilho nos olhos, os sonhos e a certeza do pertencimento. Cada um com sua inspiração e com seu objetivo. Esse espaço, então, levanta discussões, principalmente de enfrentamento e superação. Porque, antes da bola rolar, muitas famílias precisavam driblar o que o mundo ainda insiste em colocar como barreira. É muito interessante, assim, muito importante, né? Porque a gente vive numa sociedade que ainda exclui muito eles. E chegar numa escola que nos apoia, que nos abraçou com total amor, carinho e cuidado, é muito gratificante. Em contrapartida, movimentos assim fazem com que os sonhos passados de geração em geração ganhem forma. Para a situação que ele vive, né, no dia a dia, tá interagindo com outras crianças, da maneira que ele interage também com os professores, a ajuda para evoluir é muito bom. E agora, o projeto conta com a experiência necessária. Laelson Lima, ex-jogador de futebol, formado no Porto de Caruaru e que fez a maior parte da carreira em Portugal, chegou para coordenar o projeto, onde acredita que a educação e o esporte andam lado a lado. São atividades que me surpreenderam bastante pela positiva, porque se vê realmente um trabalho diferenciado. Eu estou há pouco mais de 2 meses aqui na Mandacaru Soccer e estou muito satisfeito. Ok, então vale lembrar, quando a bola rola, todo mundo joga junto, todo mundo comemora junto e como um time, também chora junto. E cada criança descobre que o campo também é dela. Todos os nossos treinos eles acontecem juntos, então a gente nunca vai selecionar ou separar essas crianças do contexto geral. O que a gente faz é trazer um direcionamento no olhar para essas crianças. Então a gente tem que ser um pouco mais compreensivo, mais paciente, saber lidar um pouco. Acho que isso é uma habilidade muito da prática, de a gente saber lidar. A gente precisa também do apoio dos pais, porque às vezes foge um pouco do controle pela característica do TEA, pela questão de crianças atípicas, às vezes responderem de uma maneira diferente. A gente precisa um pouco desse apoio, mas o que acontece é uma inclusão de fato. No fim das contas é simples, o esporte abraça, nos mostra histórias de superação e que nos ensina todo dia que o impossível, às vezes, é só um ponto de partida. Que legal, parabéns a essa criançada e esse projeto tão bacana. Bom, a B Esporte está ficando por aqui, amanhã tem mais, mas antes deixa eu fazer aquele convite para vocês. Acessa lá o nosso portal GE Caruaru e Região para acompanhar mais informações do universo esportivo aqui pertinho da gente. Eliakim, forte abraço e até amanhã. Valeu, Matheus, abraço para você, até amanhã também, se Deus quiser. Último intervalo no AB1 e a seguir você vai ver que o fim de ano é oportunidade para muita gente empreender, lucrar com as festas. A gente está falando muito de Natal nesses dias. 12h e 47 minutos, o AB1 volta já.
para esta quarta-feira. Chechel, na Mata Sul, temperatura deve variar entre 22 e 32 graus. E em São José do Egito, lá no sertão do estado, um pouquinho mais quente hoje. A previsão é de mínima de 21 graus e a máxima de 34 graus. Olha, é fato que já estamos no período natalino. Além das festas, tem gente que aproveita a época para empreender e garantir um lucro extra. Veja na reportagem de Gessé Acioli e Matheus Guerra. Empreender tem sido a saída para muitas pessoas que estão desempregadas, que desejam uma renda extra ou até uma migração na área de atuação. E em alguns casos, o empreendedorismo nasce dentro de uma oportunidade de mercado, assim como algumas épocas do ano, que são mais fortes na venda de produtos e serviços específicos. Com as festas de Natal e final de ano, muita gente aproveita para ganhar um extra ou aplicar os conhecimentos no nicho de mercado de presentes, muito forte nessa época do ano. O Sebrae, que trabalha com apoio a esses pequenos empreendedores, reforça que esse é um momento para se aproveitar com determinados produtos e serviços, mas é importante ficar atento a alguns pontos. É preciso que haja um planejamento. Então, antes de investir, analise o seu público, identifique tendências e calcule a viabilidade financeira. Produtos como cestas temáticas, brindes personalizados, corporativos, kits de café da manhã têm uma alta procura, mas exigem uma atenção à qualidade e à experiência do cliente. Outro ponto essencial é a divulgação. Comece cedo, utilize as redes sociais, faça parcerias e ofereça opções de personalização que agreguem valor. Com organização e inovação, o Natal não é apenas um momento de ganhar uma renda extra, mas também uma oportunidade para fortalecer a marca e fidelizar novos clientes. Muitos são os exemplos, como o de Ana Flávia, que já trabalhava com personalizados há anos, mas resolveu abrir o negócio físico para ampliar os serviços prestados. Então, essa ideia surgiu, lá no passado, quando a gente estava fazendo uma transmissão, na verdade, que a gente tinha uma loja de confecção infantil e surgiu já essa questão do personalizado, que é uma coisa que chamou muita atenção. Tanto pela questão de um leque de produtos que a gente pode trabalhar, como também da demanda que existe já no mercado, já desde sempre. E aí a gente vem trabalhando isso e a gente vê que é um ramo que ele realmente se adequa a cada estação. A gente não trabalha personalizados, por exemplo, no final do ano, a gente trabalha o ano inteiro, porque ele consegue se adequar, seja Natal, seja Carnaval, Dia das Mães, que também é uma demanda muito grande que a gente tem durante esse período. Como os personalizados ganham destaque para os mimos e presentes de final de ano, ela acredita em um período muito positivo para as vendas. E é justamente isso que faz a diferença, Quando você recebe algo que é a sua identidade, que eu acho que essa é a questão, você se sente valorizado, em qualquer aspecto. A gente consegue trazer essa ideia também para essa gama de clientes que a gente tem hoje, justamente por conta disso. Porque é algo específico, que você está retribuindo, é um carinho, é um mimo, e aí todo mundo gosta de ser lembrado. Por aqui são feitas camisas personalizadas, com fabricação própria e brindes que atendem um público comum e ao setor corporativo. Apesar de não existir um número específico de novos negócios abertos para o período de Natal no Brasil, estima-se que haverá um crescimento de até 5% nas vendas totais do varejo nacional, com crescimento esperado de 3,4% em lojas físicas e 2,9% no e-commerce, o que ressalta um ambiente promissor para os novos empreendedores. Como essa é uma época do ano em que os presentes têm que ter um teor de carinho maior por se tratar do Natal e as festividades de final de ano, eles vão desde os personalizados até aqueles que utilizam da criatividade para se tornar cada vez mais próximo de quem vai ganhar. Exemplos de quem utilizou esse momento do ano para empreender, assim como é o caso de Andressa, que tem produzido cestas artesanais na própria sala de casa. A gente começou agora na metade do ano e estamos colocando expectativa maior agora nesse final de ano, para ver se a gente consegue, além de divulgar o meu trabalho, que é um trabalho artesanal, ver se a gente consegue um 13º aí também, Andressa é arquiteta e resolveu desenvolver a atividade, usando criatividade e bons produtos para a produção de cestas personalizadas. A expectativa estou colocando, na verdade, toda a expectativa nessa coleção de final de ano que eu criei. Aproveitando essa época, eu criei uma coleção específica, exclusiva para o final de ano, para Natal,
né? Indo de mimos de até R$100 até um box assim, super sofisticada, super premium, para as pessoas que querem algo assim mais exclusiva, algo mais premium mesmo, né? Ela acredita no potencial do negócio para além do período natalino, que deve impulsionar o empreendimento que está apenas no começo. Além das boxes, a gente está com tábuas de frios para trabalhar essa época de confraternizações, né? E também os pedidos corporativos, que a gente sabe que essa época é uma época bem propícia, né? Porque as empresas estão querendo presentear os colaboradores, parceiros, né? Então a gente tem presentes aí para toda ocasião. Uma das opções para quem está começando é desenvolver habilidade de venda, investir em divulgação e estratégias que envolvam a necessidade do cliente, com um forte apelo dessa época do ano. Olha, daqui a pouco tem um Panorama CBN e a partir das 2h30 o programa recebe o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer de Gravatá, Marlon Lima. Ele vai falar sobre a expectativa para o Natal de Gravatá, que começa no próximo sábado. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. Você confere tudo pelo 89.9 ou pelo canal da CBN Caruaru no YouTube. Amanhã é dia de abrir o nosso consultório, porque tem AB Saúde. A gente vai falar sobre os problemas do sono causados pelo uso excessivo do celular. Se você tem alguma dúvida, pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, o 99198-8212. Manda sua pergunta que amanhã o especialista vai estar ao vivo no nosso consultório respondendo suas perguntas. Assim a gente encerra essa edição do AB1 de quarta-feira, agradecendo demais a sua companhia, sua audiência. Amanhã estamos de volta às 11h45, logo após Mais Você. Ótima tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.